Oi, gente, tudo bem? Nossa, eu fiquei gordinha aqui. Eu vou fazer um pastel de presunto e queijo pra mim, pra minha mãe e pra minha família, né? E daí eu que vou cortar o... Eita, ué. Eu que vou cortar o presunto e o queijo, então eu vou fazer esse vídeo cortando o presunto e o queijo. Bora. Eu tenho que tirar o bolo da gravação, pra ninguém saber. Só pra pegar, não quer. Deixa eu tirar. Você vai fazer. Deixa eu tirar. Você não vai fazer isso. Então eu vou tirar mais filho. Mostrar que café? Não. Que linda.